Paz do Senhor, irmãos, saudações. Sou o cooperador Nilton, congrego na Assembleia de Deus, Jardim Las Vegas, cidade de Santo André, no estado de São Paulo. Quero deixar um texto aqui da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse 16 e no verso 15, que diz assim: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Esse texto, irmãos, ele faz referência às nossas vestimentas. Quais vestimentas são essas? São as nossas vestes, as vestes reais, as vestes que nós irão um dia se apresentar diante de Deus, porque todos nós iremos comparecer ante ao tribunal de Cristo para prestar conta de todas as nossas obras, de tudo que nós fizemos. E porque aqui no capítulo 2 de Coríntios, e no verso 10 está escrito assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E como nós estaremos vestidos naquele dia? Aqui no verso 3 diz assim: se todavia estando vestidos, não fomos achados nu, porque o pecado nos deixa nu diante de Deus. O pecado, ele nos despe diante de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, que diz assim, que quando Deus, ele fez Adão, fez o homem, Adão, ele pecou, ele foi enganado, ele pecou, e quando Deus foi visitá-lo na viração do dia, ele estava nu, e ele se envergonhou diante de Deus, porque o pecado, ele nos deixa nu diante de Deus, e ele se escondeu. E Deus falou assim: Adão, onde tu estás? Eu escondi, porque eu estava nu, porque o pecado deixa o homem nu. Ele cozeu folha de figueira e se vestiu. Mas só que as nossas justiças, elas são imundas diante de Deus. Nós não podemos nos justificar nós mesmos. É Deus quem nos justifica. Ele matou um cordeiro e vestiu Adão com vestes do cordeiro, lá em Gênesis 3. Então esse cordeiro simboliza o próprio Senhor, o próprio Jesus, que derramou seu sangue inocente na cruz do Calvário para nos vestir com vestes santas, com vestes reais. E quando você for apresentar diante de Deus, porque todos irão comparecer naquele dia diante de Deus, em Mateus 24, que diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, a hora que você não sabe. Ele irá te chamar para comparecer diante dele. E com que vestes você está? Quais são as suas vestes? Então, ele fala assim: se você tiver com suas vestes limpas, lavadas, remidas no sangue do Cordeiro, este servo diz aqui, em verdade vos digo, que porém, se aquele meu servo, que quando o Senhor vier, bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, achar servindo assim, achar servindo ele de coração. E como nós devemos nos portar diante de Deus? Paulo nos deu um conselho sobre as nossas vestimentas, que diz assim, 1 Timóteo 2, e no capítulo 9 diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos. Devemos nos preocupar com as nossas vestes. Ouro, trança é bom, arrumar o cabelo é bom, vestir vestimentas preciosas é bom, mas o traje que Deus está falando, o traje modesto, é com pudor, com modéstia, que não causa sensualidade, que tudo isso também é pecado. Então Adão fala aqui que foi enganado, mas a mulher,
mas caiu em transgressão, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, mas o Senhor os vestiu. Então Deus tem uma palavra também, aqui em Apocalipse 19, e no verso 7 que diz assim, que regozijemo-nos, alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. Deus está te vestindo com vestes santas. As bodas vêm aí. Uma certa feita, Jesus contou uma história em Mateus 22:12 de um amigo que o Senhor veio no dia que ele não esperava, e ele compareceu às bodas do Cordeiro, à festa do rei, e ela estava sem vestes nupciais. Aí o pai de família chegou para aquele homem e falou assim: amigo, como tu entraste aqui sem vestes nupciais? Aquele homem estava nu, estava em pecado diante de Deus, e ele ficou mudo. E o pai de família falou assim: anjo, pegue-o, amarre-o e lança nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Lá em Apocalipse 22 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Em Apocalipse também, no verso 3, Jesus ele deixou aqui um conselho a duas igrejas. Aqui, olha, Apocalipse 3, a igreja de Sardes, ele disse assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. E mais ele diz: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas. Olha, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos que está no céu. E ele também diz uma palavra aqui à igreja de Laodiceia. Olha o que ele disse aqui, capítulo 3 de Apocalipse. Olha o que ele disse para a igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Meus irmãos, se Jesus te chamares hoje, com que vestes você irá? Quais são as suas vestes? Você lavou sua veste no sangue do Cordeiro? Com que veste nós iremos comparecer ante ao tribunal de Cristo naquele dia? Porque ele diz: bem-aventurado, Apocalipse 22:14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e possa ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Portanto, vigiai, irmão, porque não sabemos o dia nem a hora que há de vir o nosso Senhor. Se nós soubéssemos, nós guardaríamos, mas como não sabemos, vamos guardar nossas vestes, vamos manter firmes na presença do Senhor, e vamos evitar o pecado, porque o pecado nos torna nus e despidos diante de Deus. Porém, vista-se com as vestimentas santas, com as vestes de justiça. Que Deus em Cristo vos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.